essas pessoas. Sinta, Pai, o cheiro do teu perfume. Que cada uma dessas pessoas, Pai, se permita receber a coragem do Senhor, cair de joelhos diante do Senhor, reconhecer Jesus como autor e consumador da sua fé, como Senhor de sua vida, e que a família de Deus cresça a cada dia, e cada vez mais cresça no conhecimento, no entendimento e na obediência a Jesus Cristo. Te oramos, Pai, muito gratos. O Senhor já tocou profundamente os nossos corações e mentes. Que isso possa ser, Pai, o combustível de que precisamos para adorar e nos submeter à vontade de Cristo. Que haja muitas outras conversões por causa de tudo que o Senhor já fez aqui. Te adoramos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13, assim diz a palavra de Deus. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Eu sou particularmente um admirador de Paulo, compro vários livros sobre Paulo, estudo sobre Paulo, gosto muito de Paulo. E olhando superficialmente para a escritura, pensei, Paulo ficou com medo, Paulo não teve coragem, Paulo foi embora dali derrotado. Porque Paulo não queria perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Mas ele deixou de pregar a palavra de Deus porque estava preocupado com Tito. Fui fazer os estudos. O que dizem os estudiosos? O que eles trazem sobre Paulo nesse momento? E eu fiquei abismado. Paulo sabia que Deus tinha dado uma oportunidade para ele de pregar a palavra de Deus, mas preocupado com o seu irmão, ele não prega e vai embora para Macedônia. Ele não estava se sentindo derrotado, nem se sentindo enfraquecido, nem se sentindo acovardado. Pelo contrário, a partir do versículo 14 ao 17, ele mostra para nós como é que ele se sentiu, o que havia em seu coração, o que havia em sua mente. Então, vamos ler os versículos 14 e 17 para entendermos o que estava acontecendo. Qual é o sentimento que Paulo tinha dentro de si a partir daí? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes que estão perecendo, somos cheios de morte. Para aqueles que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém. Amém. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando da procissão triunfal romana. Ele usa um exemplo de guerra para nos ensinar. E muitos de nós já sabemos. Você pode ler depois na sua casa. Capítulo 6 do livro de Efésios. Batalha espiritual. Guerra espiritual. Não estamos num passeio, mas estamos em guerra. Temos vitórias como essa que vimos hoje. Glória a Deus por isso. Mas a guerra não para aqui. Como alguns de vocês falaram, agora é nossa responsabilidade cuidar da cristã nova, que é um bebê na fé. Ajudá-la a amadurecer, a crescer e cuidar de outros. Mas é responsabilidade nossa cuidar uns dos outros também. Como é responsabilidade nossa dar bom testemunho à nossa sociedade, para que a palavra de Deus tenha crédito. Amém.
Eu vou contar um pouco para você da procissão triunfal romana. Os vitoriosos desfilavam na seguinte ordem: na frente iam os sacerdotes, que derramavam potes de perfume ou incenso. Então, para te ajudar na sua questão olfativa, nós usamos o álcool gel. Sabe esse cheirinho? Eu achei ele agradável, não sei se eu consegui acertar. Mas esse cheiro agradável, quando os exércitos romanos voltavam para casa, eles vinham trazendo como presentes de guerra aqueles que eram capturados por eles. Bom, para a cidade, o cheiro de perfume, para o soldado que volta para casa, que vai encontrar sua esposa, sua família, para o filho que vai encontrar seus pais, cheiro de vitória. Que bom! Então o sacerdote jogando perfume, o general atrás, e atrás do general que vinha em sua carruagem, vinham algemados os prisioneiros de guerra. Para eles, cheiro de morte. Era a última coisa que eles iam sentir em suas vidas. Para eles, cheiro de morte. Depois desses cativos, vinham os oficiais do exército romano e os demais soldados por ordem de graduação, até os mais rasos. E o povo aclamando o seu exército que voltava para casa com seus troféus. Para esses soldados, para o povo, cheiro de vitória. Vencemos mais uma vez. Mas para os homens cativos, para as mulheres cativas, para as crianças cativas, cheiro de morte. Para essas pessoas, restavam dois destinos que iam acabar no mesmo lugar. Ou eles seriam decapitados, ou eles iriam para as arenas lutar contra feras famintas. Um leão, por exemplo, um tigre, e ele está com fome, e essas pessoas seriam a comida deles. Para eles, o último cheiro era cheiro simplesmente de morte. Não havia nenhuma outra possibilidade. E Paulo fala que nós somos isso. Nós somos isso. Cheiro de morte para alguns, cheiro de vida para outros. As pessoas que estudaram a Bíblia, nossas irmãs e irmãs, e outras pessoas que foram listadas aqui na lista que a Macleay fez, cheiro de vida. Mas quantas outras pessoas ainda são cheiro de morte? Há alguns pontos que eu queria compartilhar com você, voltando a ler essas escrituras. O primeiro ponto é que nós, cristãos, e isso não está direcionado apenas para aqueles que estão aqui, são cristãos, mas está direcionado a todas as pessoas que estão aqui, todas, sem exceção. Nós somos levados em triunfo. Nós somos levados para a vitória. Mas para ser levado para a vitória, eu preciso me converter, me arrepender de meus pecados. Eu preciso estar ligado com Cristo. Eu preciso estar em aliança com Cristo. Se eu ainda não estou, importante é que eu ouça, preste atenção e que eu não saia daqui sem falar com alguém. Eu quero estudar a Bíblia com você. Eu preciso que você me ajude a ser cheio de vitória. Nós, cristãos, somos levados em triunfo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, apenas a primeira parte. Mas, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Quantos problemas, quantas dificuldades, quanto sofrimento, quanta perseguição você já venceu por estar em Cristo e por Cristo te amar, mesmo quando você não está em aliança com Ele. Todas as pessoas aqui podem falar de alguma questão que passaram de dificuldade, todas,
sem exceção, e que Deus as ajudou? Todos nós podemos falar. Mesmo as crianças da nova geração, elas também vão saber falar de coisas que elas passaram e que elas falaram: foi Papai do céu que me ajudou. Elas também vão poder falar isso, porque Deus quer dar a vitória a cada um de nós. Amém. Somos levados de vitória em vitória, independentemente das dificuldades. Amém. Paulo enfrentou? Sim. Eu cheguei a pensar que ele tinha saído daí triste, mas não. É do caráter de Deus cuidar daqueles que procuram viver em sua presença, não importando as circunstâncias em que estejamos. Humanamente, as circunstâncias tendem a nos humilhar. Pela fé, nós já as derrotamos. Amém. Amém. Quando passamos, sabe o que acontece com o nosso perfume? Ele exala. Então que passemos e o nosso perfume fique. O segundo ponto é que nós cristãos somos o meio que Deus quer usar para perfumar o mundo. Ele poderia usar qualquer outra coisa, animais, pedras, a ciência, mas ele prefere usar pessoas que se dediquem a servi-lo e a anunciar. Sabe, é do projeto de Deus usar o perfume que somos para perfumar o mundo. Como eu disse, na procissão do triunfo, enquanto ela durava, as pessoas viviam a vitória do seu general. Que vitória nós vivemos agora aqui? A vitória de Cristo, trazendo alguém das trevas para a luz, alimentando a sua igreja, se mostrando amoroso, rico, paciente e bondoso para toda a família, e se mostrando como exemplo para outros, nos encorajando a falar: persevere pela sua família. Amém. Deus vai usar você para anunciar o reino de Deus à sua família. Apenas persevere. E obedeça e continue anunciando. Apenas persevere. Sabe, nossa vitória é a garantia da vitória de Deus no mundo. Cada vez que um de nós vence uma tentação, cada vez que um de nós vence anunciando a palavra de Deus, cada vez que nós celebramos a conversão de alguém, Deus está colocando mais pedrinhas de vitória para que Ele comemore suas vitórias. Amém. Cada vez que você participa do estudo bíblico com alguém e vê aquela pessoa saindo dali quebrantada e vai até a casa daquela pessoa, como eu fui à casa do Lucas e da Daiane, onde conversava com os pais falaram assim: eles estão dando tanto, você nem imagina. Puxa, não dá para imaginar mesmo. Só quem conhece, só a família da McLean sabe quanto ela já mudou. Nós podemos ter uma base, temos uma base, mas só quem convive com você diariamente sabe o quanto você foi transformado, do dia que você foi batizado até hoje. Só quem anda com você sabe o quanto Deus tem transformado sua vida. Nós precisamos entender que somos um perfume de aroma agradável e que o nosso cheiro anuncia Jesus Cristo para as pessoas. Não há como tal perfume ser conhecido senão por nosso intermédio. E isso não é orgulho nosso. Isso é a suficiência de Deus trabalhando em nós. É o plano de Deus, é assim que Ele quer. Eu anotei aqui que a Escritura lida na ceia. Quem é o perfume de aroma agradável para Deus naquela Escritura? Quem é? Ou quais eram? Quem era? Os homens que levaram o paralítico. Só um perfume de aroma agradável. Porque se não houvesse aqueles homens como o paralítico iriam, se não houver quem pregue, como haverá quem se converta? Se não houver quem os anunciem, como haverá os que se arrependerão? Eles vão dormir, ter um sonho com Jesus, eles vão acordar de manhã, procurar uma igreja evangélica e vão se converter. Desculpe, irmão.
Não é o plano de Deus esse. O plano de Deus é converter pessoas e por meio dessas pessoas alcançar outras pessoas. É ter o ser humano como seu amigo, seu companheiro de trabalho, de ministério, de mudança de vida, de mudança de caráter, vivendo para anunciar a palavra de Deus. As pessoas podem entrar porque a porta está aberta, mas muitas delas vão ficar se eu e você amarmos essas pessoas. Pode entrar, a porta está aberta, mas se ela não for amada, ela não vai ficar. Nós vimos isso no testemunho. Então, a quem cabe amar essas pessoas? A cada um de nós. No seu trabalho você pode amar as pessoas, carregar as pessoas que estão na maca, levá-las a Jesus Cristo, amando-as, perdoando-as, incentivando-as, encorajando-as, alimentando-as, aquecendo-as, caminhando com elas. Só assim seremos perfume de aroma agradável. Terceiro ponto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos só 15 e 16. Olha o que diz. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Bom, duas questões. Alguns estão se salvando, outros estão perecendo. Perecer é morrer espiritualmente, é morrer além da morte física. É separação de Deus. É separação de Deus. Versículo 16. Para estes, os que estão perecendo, somos cheios de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Volta para a procissão triunfal. Dois grupos: os vencedores e os derrotados. Os que estavam direcionados para a vitória, celebrando a sua vitória, e os que estavam preparados para a morte. A tropa recebe seu troféu, inclusive o general. E os cativos, qual a esperança deles? Nenhuma esperança. Há milhares de pessoas hoje na sociedade que não têm nenhuma esperança. Os cristãos, os discípulos, os convertidos a Jesus Cristo têm esperança viva, que é o próprio Jesus, que é o próprio Espírito Santo habitando dentro deles, que é a palavra de Deus que vai nos transformando à medida que vamos entrando em contato com ela. Nós somos o exército de Cristo. Não menos que isso. Um exército de Cristo. Então eu e você, enquanto discípulos, não podemos baixar a cabeça e nos sentir os piores pessoas do mundo. Fracos, sem condição de convencer as pessoas do pecado, da verdade. Santo Deus, nós somos o exército de Cristo. Amém. Somos um com Ele. Somos cheios de vida. A vida do mundo depende do nosso aroma. Mas somos vida quando o nosso perfume leva as pessoas à salvação. A salvação. Existe alguma possibilidade de podermos ser cheios de morte? Existe. Existe. Infelizmente existe. Somos cheios de morte quando anunciamos para as pessoas o chamado de Cristo e o amor de Cristo para as suas vidas. Vivemos de acordo com as Escrituras. Erramos, pecamos, reconhecemos nosso pecado, pedimos perdão. Temos vidas que são dedicadas a adorar a Deus, mas somos falhos e entendemos que, como falhos, precisamos voltar atrás daquilo que fazemos quando falhamos. E mesmo assim, somos cheios de morte para as pessoas que nos conhecem, para as pessoas que entendem nossa mudança de vida, e elas escolhem não nos seguir
ou seja, escolhe não seguir